Este programa contém dramatizações de eventos reais e material adulto que pode ser inadequado para alguns telespectadores. Eles não parecem monstros e às vezes são até mais espertos que as autoridades que estão atrás deles. As pessoas são mais perigosas quando agem mancomunadas com outras. O que ouvimos naquela fita é a coisa mais medonha que alguém já produziu. Atração perigosa. Os assassinos das ferramentas. Em 1978, na colônia penal da Califórnia, em St. Louis Obispo, nasce uma amizade nefasta entre Lawrence Bittaker, de 38 anos, e Roy Norris, de 30 anos. Lawrence Bittaker é um criminoso de carreira. Foi preso várias vezes desde os 17 anos por vários crimes, incluindo roubo de carros, atropelamento e fuga e assalto. Seu QI é praticamente o de um gênio. Uma vez, quando ele estava na prisão federal, fizeram um teste com ele para ser guarda da prisão, só para saber como ele se sairia. Ele obteve o melhor resultado da história do sistema federal. Seus pais biológicos o abandonaram quando ele tinha 2 anos. Segundo me descreveu, ele foi criado por tios distantes que se mudavam constantemente. Ele não tinha estabilidade ou segurança. Ele se mudava para um lugar onde fazia amigos e estabelecia vínculos e, de repente, se mudava novamente e precisava começar de novo. Do ponto de vista acadêmico, ele era um excelente aluno. Porém, se sentia à margem, ele era tímido, se sentia intimidado pelos outros. Uma tentativa de roubo acaba em violência em uma loja de conveniência em Hollywood e Lawrence é preso pela primeira vez. Lawrence resolveu esfaquear o caixa bem na região do coração. Esse caixa não morreu realmente por muito pouco. Lawrence Bittaker demonstrava características nítidas de um sociopata ou psicopata. A marca registrada desse transtorno de personalidade é uma profunda falta de empatia pelas outras pessoas e uma ausência total de culpa ou remorso pelo que fazem. Durante a infância, Roy Norris também sofreu com a solidão e o isolamento. Ele cresceu em uma família normal, mas era um desajustado. Vivia metido em encrencas. Não sabia lidar com as garotas e parecia desconfiar um pouco delas. Com 17 anos, Roy Norris entrou para a Marinha e serviu como eletricista durante a Guerra do Vietnã. Mas sua curta carreira militar teve um fim repentino. Roy Norris recebeu dispensa médica da Marinha quando foi acusado de tentativa de estupro. Roy também tinha um QI alto, mas foi diagnosticado com personalidade esquizoide. Na personalidade esquizoide, o indivíduo vive sempre isolado das outras pessoas e não se sente à vontade com relações muito próximas. Ele foi mandado para o Hospital Estadual Atascadeiro e ficou internado lá por 5 anos, até ser libertado por não representar mais perigo para a saúde e a segurança dos outros. Mas o hospital cometeu um erro. Ei, o que deu em você? Você sabe, eu vi o jeito que estava falando com ela. Da garçonete? De volta às ruas, Roy Norris começou do ponto exato em que havia parado. Não dá uma de desentendido. Você só pode estar brincando. Não, não tô brincando. Para de fazer isso sempre que a gente sai. Quer saber? Isso é ridículo. É sempre a mesma ladainha. Uma
Uma dona de casa de 27 anos foi brutalmente estuprada, mas identificou seu agressor junto à polícia de Torrance. Desta vez, em vez de ir para um hospital, Roy vai para a prisão. Estupradores geralmente são atacados por outros presos, mas Roy faz um amigo que os demais detentos temem, Lawrence Bittaker. Eles se davam muito bem. Roy deve ter sido o melhor amigo que Lawrence teve na vida. Eu quero ouvir aquele seu plano de novo. O meu plano é o seguinte. À medida em que a amizade se aprofunda, os dois homens descobrem que têm um segredo sombrio em comum. A fantasia de dominar, estuprar e torturar meninas adolescentes. Eles logo começam a conspirar seriamente. Roy e Lawrence planejaram cometer futuros crimes juntos, com base no mesmo interesse de se envolver com adolescentes e estuprá-las. Vamos ver por quanto tempo elas gritam antes da gente matá-las. Lawrence disse que nunca tinha estuprado ninguém e que queria experimentar. Uma adolescente. Para cada ano da adolescência. Para cada ano, desde os 13 até... Suas ideias pervertidas incluíam sequestrar adolescentes com idade entre 13 e 19 anos. E quer saber? Você vai me ajudar a fazer isso. E isso era apenas o começo. 18. Vamos começar com 16 primeiro. Eles queriam perambular pela região de South Bay, em Los Angeles, para pegar adolescentes, torturá-las e aí matá-las. Lawrence sentia atração por garotas jovens. Meninas que estavam na flor da idade, que certamente eram mais dóceis e que não iriam desafiá-lo. Acho que ele e Roy odiavam as mulheres. Esse era o problema. Tinham medo das mais velhas e por isso foram atrás de garotas mais novas. Quando eu saí... Nós começamos. Roy Noyes ganha liberdade condicional em janeiro de 1979, 2 meses depois de Lawrence Bittaker. Roy vai morar com sua mãe em um parque de trailers em Los Angeles. Ele aproveita sua experiência na Marinha para trabalhar como eletricista. O grande amigo de Roy, Lawrence Bittaker, também está morando em Los Angeles, onde ganha um bom salário trabalhando como mecânico em uma fabricante de aeronaves. Ele era brilhante, tinha um QI de 138. E como fazia hora extra, ganhava quase 100 mil. E isso para um presidiário condenado por tentativa de assassinato... Em fevereiro de 1979, os dois ex-detentos se encontram em um bar da cidade. Eles revivem suas fantasias doentias. Eu comprei um carro. Está na hora de atacar. Eu comprei uma van. O primeiro passo exige a compra de um veículo. Lawrence escolhe uma van de carga GMC 1977. Suas portas deslizantes são perfeitas para alcançar e arrastar vítimas distraídas. Seu interior espaçoso é o covil ideal. Ele batiza a van de Murder Mac, em homenagem à famosa dupla de estranguladores de Hillside, que também havia dado um nome à sua máquina mortífera. Ele disse, parece um caminhão Mac, e passou a chamar de Mac da Morte ou Murder Mac. Eles caem na estrada e passam para o segundo passo: procurar vítimas. Durante 3 meses, os dois dirigem pela Pacific Coast Highway, encontrando, fotografando e flertando com garotas. Estão prontos? 1, 2, 3... Sim! Eles são divertidos e simpáticos. Whisky! Mas nem tudo é o que parece. Legal. É uma missão de reconhecimento. Agora a dupla só precisa de um lugar para estuprar e torturar suas vítimas sem ser incomodadas. Por favor, não! Não!
Lawrence e Roy chegam a uma trilha remota nas montanhas em San Gabriel, acima da cidade de Glendora, na Califórnia. Era uma área com uma cerca ao redor, e o Lawrence pôs o seu próprio cadeado. Agora o esconderijo pertence aos dois agressores e mais ninguém. Eles fizeram todos esses planos para minimizar a chance de serem pegos. Olha lá atrás. Cuidado. Falta apenas uma coisa a ser feita. Me dá o colchão aqui. Instalar uma cama especial. Vamos fazer o que ninguém fez, cara. Embaixo da cama, eles colocam um isopor, roupas e um conjunto de ferramentas. A faixa litorânea de 32 quilômetros entre Redondo Beach e Santa Mônica se transforma em seu campo de caça. Dá uma olhada ali. Eles localizam o alvo. Lucinda Cindy Schaefer, de 16 anos. Cindy Schaefer frequentava a igreja presbiteriana St. Andrews e a sua avó tinha deixado lá para um encontro de jovens da escola. Ela ficou por cerca de 20 minutos e estava voltando para casa a pé. Ela é bem bonita, não é? Eles passaram uma vez e perguntaram se ela queria carona. Ela disse que não. Depois eles disseram, então quer entrar e fumar um baseado com a gente? E ela não quis. Ela fez tudo o que qualquer pai gostaria que sua filha fizesse. Não vou entrar numa van com dois caras estranhos. E continuou andando. Gostei dela. Fácil. Mas Lawrence e Roy não aceitam não como resposta. Lawrence aumenta o volume do rádio para abafar seus gritos. Enquanto Roy a amarra e a amordaça para a viagem de 1 hora até o esconderijo secreto. Depois de um planejamento tão cuidadoso, Lawrence e Roy finalmente estão transformando suas fantasias doentias em realidade. Roy quer passar algum tempo sozinho com a prisioneira. E Lawrence concorda em esperar do lado de fora. Quando ele retorna, os dois estupram e torturam Cindy a noite inteira. Quando foi estuprada pela segunda vez por Roy, Cindy percebeu que estava correndo risco. E perguntou a ele se os dois iriam matá-la, e o Roy disse que não. A Cindy então falou, se vão me matar, pelo menos podem me deixar rezar antes de morrer. E no final eles não a deixaram rezar. Tira ela daqui, vai. Desce rápido, vai. Roy Norris tenta, mas não consegue estrangular Cindy e acaba vomitando. Você não consegue fazer nada direito. Lawrence assume. Roy e Lawrence
decidiram na prisão que iriam matar todas as vítimas. Mas o Roy disse que não pensava que o Lawrence estivesse falando sério. Mas ele era extremamente violento. Para ele, matar alguém não era nada. Quando a força bruta não basta, Lawrence recorre à sua caixa de ferramentas. Lawrence pegou um cabide e, usando um alicate, remodelou o cabide para usá-lo em volta do pescoço da Cindy e a enforcou desse jeito. Eles enrolam seu corpo em uma cortina de chuveiro. Eles matavam como quem assou o nariz em um lenço e o joga fora. Não se importavam com suas vítimas, não tinham nenhuma empatia, nada. O que fizeram foi muito pior do que o que cada um tinha feito antes. Era quase um alter ego, os dois se estimulavam mutuamente. Pareciam ter mais coragem de fazer coisas mais abomináveis porque estavam juntos. Quando Cindy não volta para casa, sua avó liga para a polícia. Mas sem testemunhas ou uma única pista, o caso esfria. Os assassinos ficam mais ousados. Em 5 de julho de 1979, apenas 2 semanas após a morte de Cindy, Lawrence e Roy levam sua câmara de tortura móvel, o Murder Mac, para dar outra volta. Atravessando a Pacific Coast Highway em direção a Manhattan Beach, eles localizam um novo alvo. A caronista Andrea Hall, de 18 anos. O Lawrence construiu uma cama dobrável e a fixou na lateral da van, e quando pegaram Andrea Hall, o Roy estava escondido embaixo da cama. A Andrea era de Ohio, vinha de uma família muito pobre, era batalhadora, mas tinha dificuldades para sobreviver e acabou vendendo o seu sangue para um banco de sangue para conseguir dinheiro, e Andrea, infelizmente, pedia carona. Ei! Quer uma carona? Quero sim, obrigada. Sobe aí. Ela entrou no carro, mas só queria uma carona. Não tinha ideia do que ia acontecer com ela, e essa situação devia excitar aqueles 2 homens ainda mais. Lawrence oferece uma bebida a Andrea. Era uma menina mais robusta e parecia ser muito forte. Ai, cara, vai logo! Roy pensou que ela fosse bater nele. Vai logo, cara! Mas acabou ferindo Andrea gravemente. Eles seguem para seu esconderijo nas montanhas e se revezam para estuprar a garota. Roy só fez isso uma vez. Mas isso não deteve Lawrence, que a torturou repetidas vezes. Sádicos sexuais são motivados pelo prazer de provocar dor física ou emocional. E ficam sexualmente excitados pela reação da vítima. Sentem prazer em ver o medo nos olhos da vítima. Ouvir seus gritos, seu choro, ouvi-la implorar para parar. E isso é o que os motiva sexualmente a adotar esse comportamento. Depois de algum tempo, Roy, que está vigiando fora da van, começa a ficar com medo de a dupla ser localizada. Ele pensa ter visto faróis de carro. Eles se embrenham ainda mais na montanha.
Mas Lawrence ainda não terminou com sua prisioneira. Desta vez, ele quer uma recordação. Senta aí. Vira! Eu quero ouvir você. Sorria! Eles podiam reviver aquilo várias vezes só de olhar para as fotos. Prontinho. Só mais uma. Sorria! Enquanto Lawrence continua com sua sessão de fotos depravada, ele exige que Andrea explique os motivos pelos quais ele deveria poupar sua vida. Agora põe as mãos no rosto. As vítimas tinham de implorar e repetidamente pedir o que quer que Lawrence quisesse que elas pedissem. E mesmo quando faziam isso, ele fazia o que bem queria com elas. Era o controle total e absoluto sobre outro ser humano. Lawrence disse que as razões que ela lhe deu não eram boas o bastante. Então, ele a matou enfiando um picador de gelo no ouvido dela e acabou a estrangulando com as próprias mãos. Lawrence atira o corpo de Andrea em um penhasco, não muito longe de onde se livrou do corpo de Cindy Schaefer. Depois ele mostra as fotos para seu cúmplice. Tirar fotos pode ter aumentado a sensação de excitação, pode tê-los ajudado a reviver o prazer, a relembrar as vítimas. Juntamente com a excitação sexual, poderia haver uma sensação de poder e controle. A irmã e o cunhado comunicaram seu desaparecimento à polícia de Los Angeles. Duas jovens estão desaparecidas, mas somente Lawrence e Roy sabem que elas estão mortas. Depois de 2 meses sem atacar, Roy e Lawrence voltam a espreitar novas vítimas. Era excitante a ideia de serem quase onipotentes, de que ninguém ia pegá-los. Dirigindo por Redondo Beach, eles encontram Jack Gillian, de 15 anos, e Leah Lamp, de 13, tentando pegar carona para ir à praia. Olha! Finalmente! Olá, meninas. Oi! Estão precisando de uma carona? Claro! Podem entrar lá atrás. Tá legal, obrigada. Vamos logo. Obrigada. Aí, se Obrigada. acomodem. Fiquem à vontade. Nossa, vocês até parecem modelos. São muito Obrigada. bonitas. Ei, Larry. Oi. Bota um som, cara. Detona. Tá legal. Esse não é o caminho da praia. Onde estamos indo? O medo toma conta quando as meninas percebem que Lawrence está se afastando da praia. Lawrence diz que está procurando um lugar para fumar maconha Ai, meu Deus! Queremos sair para o carro! e estaciona perto de uma quadra de tênis. Ei, Roy. Roy tinha um saquinho cheio de bolinhas de chumbo. Ele bateu com esse saco na cabeça da Leah e ela desmaiou. Depois, ele começou a lutar com a Jack. Onde você pensa que vai? Lawrence deu um soco nela com toda a força e ela caiu para trás. Enquanto Roy e Lawrence tentam controlar e subjugar as meninas, eles notam a presença de um jogador de tênis. Lawrence disse, ela está tendo uma viagem ruim de LSD e aí voltou para o volante e então acelerou. Por segurança, eles voltam para seu esconderijo mortal. Nenhum dos homens está sexualmente interessado em Leah, porque acham que ela está acima do peso. Eles querem Jack. Por favor! Não se mexe. Fica quieta. Desta vez, Lawrence tem uma nova ideia para reviver o tormento várias vezes. Fica aqui. Não me deixe!
Coopera comigo. Lawrence decidiu gravar em uma fita o estupro de uma virgem. O Roy sentou no banco do motorista e ficou segurando o gravador. E o Lawrence disse a Jack que ela tinha que fingir que estava gostando. Roy também tem uma fantasia pervertida para realizar e obriga a Jack a fingir ser uma prima que ele sempre desejou. Não, por favor. O estupro é um crime de dominação em que se humilha a vítima por diversas razões psicológicas. Depois que os dois estão satisfeitos, eles amarram as meninas e se sentem confiantes a ponto de dormir ao lado das reféns. Já trabalhei em muitos casos de serial killers, mas quando penso na forma como eles tratavam suas vítimas, eu diria que eles chegaram ao pior nível da degradação humana que eu já vi em termos de desumanidade com o semelhante. Mas o suplício das garotas está apenas começando. Depois de um tempo, já não é mais excitante pegar uma garota, empurrá-la na van, estuprá-la e matá-la. Era preciso fazer uma coisa o mais selvagem, por exemplo, fazer com várias meninas para manter crescente o nível de excitação. Pela manhã, Lawrence volta sua atenção para Leah, de 13 anos, e a obriga a se despir. As duas meninas estão apavoradas e imploram misericórdia, o que aumenta ainda mais o prazer sádico de seus agressores. Lawrence tirou Leah da van e a fotografou em diferentes poses sexuais e depois a deixou amarrada. Depois ele foi atrás de Jack. Eu já te falei. Pega os alicates lá dentro. Os dois precisavam ficar mais excitados, precisavam atingir outro patamar. E para aumentar a sensação de satisfação, eles aumentaram a quantidade e a severidade das agressões. Já fizemos A, B e C. Vamos para o D. Mas todos os sequestros da dupla tinham o mesmo e inevitável desfecho. Jack é a primeira. Lawrence a golpeia com um picador de gelo e depois a estrangula. Assim como fez com sua segunda vítima, Andrea Hall. Leah tenta fugir. Lawrence tinha um martelo de cabo curto e ele a golpeou na cabeça, fazendo-a desmaiar. Depois Lawrence a estrangulou com as mãos e Roy começou a bater em sua cabeça. As vidas de outras duas adolescentes são ceifadas. A motivação subjacente provavelmente era uma tentativa de lidar com a humilhação que sofreram por parte da mãe. Pode ter sido uma namorada ou provável namorada. Essas humilhações podem levar a esse tipo de comportamento. O desaparecimento das duas meninas é comunicado, mas a polícia quase não tem pistas. Sempre que duas adolescentes desaparecem, todos pensam: ah, elas fugiram de casa. Elas nunca tinham fugido. Não tinham problemas de disciplina em casa. Mas desapareceram. Era como se as duas meninas tivessem sumido da face da terra. Dois meses depois, no Halloween, Lawrence e Roy querem mais do que pregar sustos. Eles deixam a praia onde costumam caçar e vão para a área residencial do Vale de San Fernando. Estavam expandindo seus horizontes. Achavam que podiam ir a qualquer lugar para fazer aquilo que faziam.
Lawrence vê um rosto familiar. A garçonete Lynette Ledford, de 18 anos. Ela tinha ido a uma festa de Halloween e brigou com o namorado, por isso não tinha como voltar para casa. Achamos que ela reconheceu Lawrence e sua van porque trabalhava como garçonete depois das aulas em um lugar que Lawrence frequentava. Oi, entra aí. Oi, tudo bem? Tudo bem, e com vocês? Tudo bem. Mas Lawrence não é um amigo. Ele não quer perder tempo dirigindo até o esconderijo e decide que eles devem estuprá-la e torturá-la com o carro em movimento. Ai, me solta, por favor, me solta! Acho que Lawrence e Roy sentiam uma certa excitação na forma indiscriminada com que eles dominavam suas vítimas. A audácia, o descuido e o grau de violência. O sádico sexual é motivado pelo medo que vê nos olhos da vítima. Quer ouvir seus gritos, ouvi-la chorar ou implorar para parar. Lynette enfrenta horas de brutalidade. Lawrence insiste que Roy a mate. Ele estrangula Lynette usando o já comprado cabide de metal. Desta vez, eles se livram do corpo descaradamente, no gramado de uma casa no subúrbio. Eles achavam que nunca seriam apanhados. Já tinham matado 4 meninas e até agora não estavam na mira da polícia. Não havia evidências contra eles e acharam que tinham o controle total da situação. Na manhã seguinte, um corredor descobre horrorizado o corpo de Lynette com o cabide ainda ao redor do pescoço. Enquanto a caçada do assassino começa, uma necropsia revela a tortura e o sofrimento que a vítima enfrentou. As notícias da selvageria se espalham e chocam uma cidade já aterrorizada. Adolescente torturada e morta. 3 semanas depois, o caso de Lynette Ledford continua sem solução. A polícia da região de Los Angeles só descobre que Lawrence Bittaker e Roy Norris se tornaram serial killers quando os próprios assassinos começam a se gabar. Eles tinham um amigo da prisão, Joe Jackson, e acabaram contando a ele o que estavam fazendo. Mas a revelação perturba seu antigo colega, que é pai de 2 filhas. Joe Jackson achou que Lawrence demonstrava um interesse incomum por suas filhas adolescentes. Então, ele procurou seu advogado e disse: "Eles estão atacando por aí e eu quero pôr um fim nisso." O advogado marca um encontro com o detetive da polícia de Hermosa Beach. Joey Jackson conta o que sabe sobre Lawrence e Roy. E quando menciona a van da dupla, a polícia faz uma conexão. 1 mês antes, uma jovem mulher havia denunciado seu sequestro e estupro por 2 homens em uma van. A polícia procura novamente a vítima. Eles mostraram várias fotos e ela escolheu Lawrence e Roy. A polícia não sabe onde Lawrence está, mas passa a vigiar Roy e quase imediatamente o flagram infringindo a lei. Ele tinha uma balança e estava pesando maconha e guardando em saquinhos. Eles o viram fazendo isso da rua e ele foi preso por violação da condicional. A polícia faz uma busca em seu carro e encontra várias fotografias de mulheres jovens, mas ele nega tê-las atacado. Lawrence percebe que a polícia está atrás dele quando liga para Roy. Um policial atende e finge ser outro amigo, mas Lawrence percebe que é uma armadilha. Rapidamente, ele enterra as fitas de tortura nas colinas de Hollywood, mas é preso pelo estupro de Hermosa Beach quando retorna a seu quarto de motel. No começo, Lawrence parece cooperar. Quer saber? Eu tenho mais umas fotos.
Tudo bem, eu vi todas as Tem fotos. mais naquele cofre ali. Eu preciso que tirem essas algemas para eu poder abrir o cofre. Por que Lawrence cooperaria com a polícia em uma investigação, eu não saberia dizer. Essa é a Charlene. Ela é linda. Whisky! Muito bom. Legal. Eu não fiz nada. Quando os investigadores questionam Lawrence e Roy sobre as garotas desaparecidas, eles inicialmente alegam inocência. Mas seu veículo, especialmente modificado para sequestros, os entrega. A polícia encontra outras 500 fotografias de mulheres, juntamente com joias das vítimas, uma lista de frequência de rádio da polícia e a prova mais incriminadora de todas: a fita de tortura de Lynette Ledford, que Lawrence esqueceu de esconder. Nenhuma atriz de Hollywood poderia imitar o que ouvimos naquela fita. É a coisa mais medonha que alguém já produziu. Bate fundo na gente, bate fundo mesmo, é de embrulhar o estômago. Um advogado de defesa me pediu para ouvir essa fita e eu fiquei sem chão, completamente arrasado. Confesso que foi muito difícil ouvir aquilo e eu tive que ouvir umas 5 ou 6 vezes para me dessensibilizar o bastante e aí então poder avaliá-la. A notícia das prisões espalha o pânico. These suspects have taken over 500 photographs of potential victims. We don't know which of the 500 may turn out to be actual victims. Infelizmente, vários serial killers agiam na época. Havia o estrangulador de Hillside, havia o Night Stalker, o assassino da rodovia. Os investigadores dizem que nunca saberão com certeza se existem outras vítimas. Os detetives confrontam Roy com o que sabem. Tentando selar um acordo e evitar uma possível sentença de morte, ele confessa sua participação no assassinato de 5 adolescentes. Com o tempo, conseguimos fazê-lo contar tudo o que exatamente ele fez e o que Lawrence fez. Ele falava sobre os assassinatos como quem fala com seu mecânico sobre um problema no carro. Roy alega que Lawrence era o líder e ele o obedecia. Lawrence não admite praticamente nada. Com base na confissão de Roy e nas evidências, os 2 criminosos respondem às 5 acusações por assassinato, roubo, sequestro, estupro, perversão sexual e formação de quadrilha. Como parte do acordo, Roy Norris orienta uma equipe de busca pelas montanhas de San Gabriel para localizar os restos mortais das vítimas. Era uma área com muito mato e tivemos de rastejar de barriga e de joelhos para passar pelos arbustos. Percorremos um curso d'água por uns 800 metros e encontramos ossos. Recuperamos os corpos de Jack Gillian e Leah Lamp. Mas, por mais que procurássemos os corpos de Cindy Schaefer e de Andrea Hall, nós nunca os encontramos. Em 19 de janeiro de 1981, Lawrence Bittaker vai a julgamento sobre forte esquema de segurança em Torrance, na Califórnia. Segundo o diagnóstico clínico de psiquiatras, ambos têm personalidades antissociais. Personalidades antissociais tratam outros seres humanos como objetos, como uma casca de laranja. Você come a laranja e joga a casca fora. A vítima é a casca da laranja. Michael Maloney avaliou Lawrence Bittaker. Ele não quis entrar em detalhes e ficava apenas dizendo, não fui eu. Ele não me pareceu preocupado.
Eles estavam no controle, sabiam que era certo e errado, mas escolheram agir assim, escolheram sair e se tornar serial killers. Certa vez, Lawrence chegou a avaliar seu próprio estado mental. Lawrence escreveu um trabalho em 2 volumes sobre si mesmo chamado O Curioso Caso de Lawrence Sigmund Bittaker. Ele foi a bibliotecas médicas e pesquisou sua própria psique. Um trecho de 11 minutos da fita com a tortura assombra o tribunal. I've never heard anything like that in my life. I have a daughter and I just could see her and I couldn't take it. I just picture those girls and how alone they were when they died. I'm sorry. Em 17 de janeiro de 1981, Lawrence Bittaker é declarado culpado pelos 5 homicídios e 1 mês depois é condenado à morte. O julgamento de Roy Norris é breve. Ele alega inocência e é condenado a 45 anos de prisão. Lawrence Bittaker atualmente está no corredor da morte na prisão de San Quentin, na Califórnia. Ele responde às cartas do público e não demonstra nenhum remorso. Às vezes assina com seu apelido, Alicate. Roy é descrito como um prisioneiro modelo e poderá requerer liberdade condicional em 2010. O caso de Lawrence e Roy teve um efeito devastador sobre as famílias das garotas mortas e também assombrou os investigadores que ajudaram a prendê-los. Paul Bynum, que foi o oficial responsável por solucionar o caso, sofreu um esgotamento nervoso e teve que se aposentar da polícia e, 6 anos após as mortes, ele cometeu suicídio. Policial tira a própria vida. Paul Bynum estava convencido de que a dupla maligna se vingaria dele e de sua família. Temores que ele mencionou em seu bilhete suicida. A parte mais difícil do caso foi o choque emocional com a fita da tortura. Eu tinha pesadelos recorrentes em que ouvia as garotas gritando e corria para tentar salvá-las, mas sempre chegava tarde demais. O caso Lawrence é provavelmente o pior em que me envolvi profissionalmente. E olha que conheço muita gente que está no corredor da morte. Homicídios em série são muito raros e quando vemos duplas se associando para isso é ainda mais raro. Eles parecem ser absolutamente normais e isso nos desarma. Porque se estivermos na rua e virmos um deles, eles não se parecem com monstros. Versão brasileira Vox Mundi.